compreenda melhor o passado. O presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindo você ao Ligados na Palavra. Para mais um estudo da Palavra de Deus, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no livro de Daniel. Vamos conhecer mais do cuidado que Deus tem conosco, através das suas advertências, através da sua onisciência e presciência. Mas, como fazemos sempre, antes nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que tu nos concedes, Pai Santo, de termos em nossas mãos a tua palavra, o teu plano de salvação, onde tu, através dela, tu nos ensinas, nos corriges, nos advertes, mas também nos enches de esperança através das tuas promessas, através de constantemente tu nos repetires, Senhor, não tenha medo, não temas, eu estou contigo. E é exatamente isso, Senhor, que nesse momento nós queremos clamar a Ti em nome de Jesus. Vem estar conosco, Senhor, através do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos mostre a Tua vontade, a Tua verdade, que Ele haja poderosamente, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, nos fazendo humildes diante de Ti, nos fazendo aceitarmos, Pai Santo, a Tua palavra como regra de fé, como sendo soberana na nossa vida, desmistificando todos os preconceitos, Senhor, tudo aquilo que, toda bagagem religiosa que cada um de nós adquiriu ao longo da sua vida, para que a Tua palavra, Senhor, prevaleça, venha estar conosco através do Espírito Santo, nos cerca com os Teus anjos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, hoje, em mais um episódio, em mais um estudo do Ligados na Palavra, nós vamos examinar, como Deus nos aconselha a fazer, o capítulo 8 de Daniel. Lá nós vamos encontrar, nós vamos ler, estudar a terceira visão que Deus deu para Daniel, a visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno. Antes de entrarmos propriamente no estudo desta semana, nós vamos relembrar, através do slide, o primeiro estudo que fizemos de Daniel 2, a estátua de Daniel com a pedra caindo aos pés da estátua. Ao estudarmos esse capítulo, nós vimos que essa pedra representa a volta de Jesus. No capítulo 7, Deus, usando o princípio da ampliação para ou melhor dizendo, da repetição para ampliação, Deus nos conta a história do mundo através de 4 animais, nos mostrando, como vamos ver no slide, que antes da pedra bater nos pés da estátua, uma coisa muito importante aconteceria nesse mundo. Se levantaria um poder eclesiástico, que Deus chama na Bíblia de chifre pequeno. E Deus nos conta que ele teria olhos como de homem, ou seja, ele seria inteligente, e ele teria boca, uma boca que falava com arrogância. Isso tudo nós vimos através do estudo dos 4 animais de Daniel 7, cada animal representando um dos reinos, um dos impérios mundiais,
da nossa história, assim como representavam também os metais, os 4 metais da estátua de Daniel 2. Babilônia, Medo-Pérsia, a Grécia e o Império Romano. Dentro de tudo que nós já vimos até agora, nós vimos que o contexto do capítulo 7, além de repetir para nós a história da civilização, a história política, a história mundial, Deus nos mostra no capítulo 7 ainda a cena do julgamento. Um tribunal estabelecido lá no céu, onde cada ser humano, cada pessoa, né, cada criatura de Deus será examinada, será investigada, onde tudo aquilo que nós fazemos, dizemos e pensamos estará sendo analisado lá no céu. Isso foi o que vimos até agora. Hoje, nós vamos analisar aqui na tela a terceira visão profética de Daniel. Lá está escrito: no ano 3º do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Isto está em Daniel 8, versos 1 e 2. Então, Daniel está nos dizendo que no 3º ano do reinado de Belsazzar, isso corresponde aproximadamente ao ano 551, porque ele continua dizendo que essa visão ele teve depois daquela que ele havia tido a princípio. Que visão que ele teve a princípio? A dos 4 animais, que se deu no 1º ano do reinado de Belsazzar, correspondendo a 553 a.C. Nessa visão aqui, do ano 551, Daniel já está com 70 anos, está há 55 anos já no cativeiro babilônico, e Deus mostra para Daniel os acontecimentos do futuro, porque Daniel esperava que esse cativeiro, que o fato dos judeus estarem prisioneiros em Babilônia, esse tempo logo se encerrasse. Deus então, o texto não é claro se Daniel realmente foi levado até Suzã, ou se fisicamente, ou se ele foi levado apenas em visão até Suzã. Suzã era tipo uma cidade onde os reis persas, passavam o inverno. E Daniel foi levado, Daniel em Babilônia ainda, 551, o Império Babilônico ainda existia, é levado até a Pérsia. E ele diz que ele se viu junto ao rio Ulai. Vamos olhar um pouquinho aqui a ilustração para a gente ter uma noção, para a gente poder se situar geograficamente. Então, Suzã, uma cidade próxima à Babilônia, uma cidade de inverno dos reis persas, né? E Daniel, ele imagina que ele estava às margens do rio Ulai. Esse rio Ulai, na realidade, era um canal artificial que tinha cerca de 300 metros de largura. Tem, porque ele ainda existe. E segundo os historiadores, Daniel está sepultado às margens desse rio, do rio Ulai. Trazendo essa ilustração mais para a realidade, mais para um mapa geograficamente estabelecido, nós vemos ali o rio Ulai naquele círculo vermelho, né? E no círculo amarelo, só a título de curiosidade, como nós temos situados ali os rios Tigre e Eufrates, é provável que ali tenha sido o Éden, o Jardim do Éden, porque esses rios banhavam o Éden. O que é que Daniel viu? Quais foram os animais que ele viu nessa terceira visão?
Daniel 8:3 nos diz o seguinte: Então levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Veja, nós não podemos esquecer como Deus nos dá as profecias de Daniel. Ele repete a história e ele amplia a informação. Repetindo, Daniel 2, 4 metais através da estátua, os 4 grandes impérios mundiais. Daniel 7, 4 animais, 4 impérios mundiais. Aqui, em Daniel 8, nós vamos ler, estudar sobre 2 animais que também representam esses impérios mundiais. Só que, em Daniel 8, Deus não focaliza mais, ele não cita mais o Império Babilônico, porque Babilônia já estava vivendo os seus últimos dias, os seus últimos anos de glória. E ele cita aqui um carneiro com 2 chifres, todo carneiro, né, tem 2 chifres, só que a curiosidade é que esse carneiro, ele tinha um chifre bem mais alto do que o outro. Na sequência, Daniel vê, no versículo 5, ele vê um bode peludo. Lá está escrito: Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Primeiro ele vê um carneiro com 2 chifres, um chifre bem maior do que o outro, e agora ele vê um bode peludo, que vinha do ocidente sobre toda a terra, e esse bode tinha um chifre espetacular entre os olhos. Nós não podemos deixar de destacar a essa altura do estudo que, obviamente, nós vamos confirmar a interpretação que nós fizemos até agora ao relacionar animais com reinos, porque o próprio anjo Gabriel vai nos dizer isso na sequência, mas o destaque do capítulo 8 é que esses 2 animais, o carneiro e o bode, eles estão relacionados ao santuário terrestre. Esses 2 animais, eles eram usados no ritual, nas cerimônias do santuário terrestre. O santuário terrestre foi uma maquete que Deus mandou Moisés construir conforme o modelo que Deus deu do santuário celestial. Então, você olhando aqui na tela, nós temos uma ilustração do que era esse santuário. O santuário terrestre, ele era uma construção móvel que constava de um pátio e do santuário propriamente dito. Em volta do santuário estavam acampadas as 12 tribos de Israel, e esse santuário ele tinha um serviço diário às 9 da manhã e às 3 da tarde, e ele tinha também um serviço anual. No serviço anual de purificação do santuário, eram usados um carneiro e um bode. Esse santuário, na realidade, ele representava, através do santuário, melhor dizendo, Deus ensinava o evangelho para Israel. Deus mostrava através dos serviços no santuário que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Ali era usando outra vez o método da repetição. Deus fazia com que os serviços fossem repetidos todos os dias, para que através da repetição o povo de Israel entendesse que o pecado sempre termina em morte
e que não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue. Nós vamos estudar mais para frente detalhadamente o santuário, e você vai ter uma surpresa maravilhosa. Você não pode perder os próximos estudos que nós vamos fazer, porque nós vamos estar fazendo o estudo do santuário dentro do próprio santuário. Nós vamos mostrar para você cada detalhe, cada móvel, o significado de tudo aquilo que Deus mandou construir dentro do plano da salvação. E em Daniel 8:5, ele escreve, ainda acerca do bode peludo, ele diz assim: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Eu não sei se você está começando a perceber alguma semelhança com o estudo de Daniel 7. Aqui Deus enfatiza que esse bode, ele vinha numa velocidade muito grande. Ele andava por toda a terra sem tocar o chão. Isso significa que ele agia rapidamente. E Deus destaca mais uma vez o chifre notável que esse bode tinha entre os olhos. E ele diz em Daniel, verso 15 a 16, Daniel escreve: e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esse a visão. Então, vamos nós entender agora o que Daniel estava vendo. No ano 551 a.C., Daniel teve a terceira visão. Deus deu para ele a terceira visão. Agora, quem está mostrando os elementos dessa visão, mais uma vez, é o anjo Gabriel, que estava junto com Daniel às margens do rio Ulai, segundo aquilo que Daniel imaginou que fosse o rio Ulai. E aparece como aparência de homem, muito provavelmente Jesus, dando a ordem para que Gabriel explique para Daniel a visão que ele estava tendo. Veja como Deus é cuidadoso, veja como Deus é amoroso, como ele é gentil conosco. Ele veio reforçar para que Gabriel ensinasse direitinho, mostrasse o significado daquela visão. E Daniel obedece à ordem que recebeu, ou melhor, Gabriel obedece à ordem que recebeu. Lá nos versos 20 a 21, Gabriel diz assim para Daniel: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Olhe só que Deus esse que nós temos. Eu não sei se você também se arrepia com as coisas de Deus, mas eu me arrepio. Em certos textos da Bíblia, quando eu leio, eu me arrepio. Eu me arrepio porque eu fico maravilhada com o amor de Deus, com o cuidado que Deus tem conosco, com os detalhes, com a beleza do plano da salvação, enfim, muitas coisas me emocionam, muitas coisas me tocam profundamente na Bíblia. Até mesmo o fato de poder abrir a Bíblia, até mesmo o fato de ter acesso, porque a Bíblia é o que nós temos de palpável entre Deus e nós. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta que Deus escreveu para mim. Eu tenho aqui o plano da salvação. Quer dizer, está tudo aqui. Deus investiu tempo escrevendo para que eu
não fosse enganada, para que eu não desanimasse. Deus usou o tempo escrevendo para me motivar, para que eu siga em frente, tentando e querendo ser fiel a Ele, com um propósito, um objetivo, um foco muito definido, a minha vida eterna. E o mesmo serve para você. Essa mesma carta, Deus escreveu para você também. Né? Deus escreveu para a Rita, para o Haroldo, para o Mano que está aqui, para a Meg, enfim, para todos que estão aqui, para a Regiane, para o Silvio. Né? Deus escreveu para você que está nos assistindo. Então, se debruce sobre ela. Examine, coma esse livro, entenda, peça a Deus entendimento, peça a Deus aceitação e peça a Deus o poder para viver segundo aquilo que Ele nos escreveu. Veja, ele vem em pessoa recomendar mais uma vez a Gabriel que explique para Daniel o significado da visão. E Gabriel diz, olha, o carneiro são os reis da Média e da Pérsia. Por isso, o carneiro tinha um chifre mais alto que o outro, porque a Pérsia era mais forte que a Média. A mesma coisa que acontecia com o urso lá de Daniel 7. Aquele urso que tinha 3 costelas na boca, ele se apoiava mais numa pata do que na outra. Né? E o anjo continua dizendo, o bode peludo é o rei da Grécia. Veja como a nossa pista estava certa. Né? Ao relacionarmos animais com reinos, com impérios, nós estávamos estribados, baseados nesse verso da Bíblia, onde Deus diz textualmente que animais esses reinos representavam. E ele vai mais além. Ele diz ainda, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, aquele chifre notável que o bode peludo tinha entre os olhos representava o primeiro rei do Império Grego. Quem foi o primeiro rei? Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E ele continua explicando. No verso 4, ele diz assim, que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Esse carneiro até parece alguns de nós, que vivem como bem entendem, né? Que fazem somente a sua vontade, que não respeitam limites, que não dão atenção para as orientações de Deus, para uma vida de comunhão com Ele. Né? Esse carneiro, ele dava amarradas, ele investia para o ocidente, para o norte e para o sul. Qual era o significado disso, dessa profecia? Então, ele dava amarradas para o ocidente, representando a invasão e a conquista pela Medopérsia da Lídia. Ao investir para o norte, a Medopérsia conquistou Babilônia. Anos depois, a Medopérsia conquistaria Babilônia. E para o sul, a Medopérsia conquistou também o Egito e a Palestina. Veja, tudo detalhadamente, tudo criteriosamente, rigorosamente se cumprindo. Quando nós vamos à história, nós vemos as profecias desfilando diante dos nossos olhos. Quando nós estudamos a profecia, nós entendemos muito melhor a história e vice-versa. Né? E o bode, Daniel continua lá no verso 6, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres,
correu contra ele com todo o seu furioso poder. E no verso 7 ele diz: viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. O lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro. O que é que o bode peludo, o bode que andava, a velocidade dele era tamanha que ele não tocava o chão? Isso nos remete ao leopardo de Daniel 7, aquele leopardo que tinha 4 cabeças e 4 asas, de tão veloz que ele era, né? Esse bode que não tocava o chão, ele investiu contra o carneiro, quebrou os 2 chifres do carneiro e lançou o carneiro pelo chão, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da fúria desse bode. O que é que isso representa? Veja, aqui no capítulo 8, Deus já não fala mais de Babilônia. Então, ele não fala da conquista de Babilônia pela Medopérsia, porque ele só fala de 2 animais e um chifre. Um chifre notável entre os olhos do segundo animal. Essa investida do bode contra o carneiro significa a conquista da Grécia em cima da Medopérsia. Depois de 3 batalhas, a primeira de Granico, a segunda de Issos e finalmente na batalha de Arbela, em 331 a.C., Alexandre o Grande derrota e conquista a Medopérsia, de Dario III. Em Daniel 8:8, nós vemos o seguinte: aí o carneiro já tinha sido conquistado, foi lançado por terra, a Medopérsia deixa de ser o império mundial mais proeminente, agora ele é dominado pelo Império Grego, mas o Império Grego também não permanece para sempre. Olha o que diz o verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, Alexandre o Grande, o chifre pequeno, ou melhor dizendo, desculpe, é tanto chifre que a gente até se confunde, mas aqui no caso, o chifre do bode era um chifre notável, espetacular. Numa determinada altura da história, esse chifre se quebra e no lugar desse saem 4 chifres. O que é que isso representa? A morte de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande, conforme a gente vê aqui no slide, quando ele morre, e essa morte é representada pela quebra desse chifre notável entre os olhos do bode peludo, o Império Grego é dividido entre os 4 generais de Alexandre, os 4 generais que mais se destacaram: Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco e Cassandro. Então, o chifre enorme é quebrado e é dividido em 4. E esses 4 generais se apossam de partes do Império Grego. No verso 9, Daniel continua escrevendo: de um daqueles chifres, ou seja, de um daqueles 4 chifres que resultaram do chifre notável que o bode tinha entre os olhos, que representava Alexandre o Grande, de um daqueles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, resumindo, vamos resumir o que nós vimos até agora. No capítulo 8, Deus fala de 2 animais, um carneiro e um bode. O carneiro representando a Medopérsia, o próprio anjo Gabriel disse isso para Daniel, e o bode representando o Império Grego.
o chifre notável que ele tinha entre os olhos, que representava Alexandre o Grande, foi quebrado. Alexandre morreu e o seu império foi dividido entre os 4 generais, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco. Aí, daquele chifre grande, resultaram 4. Desses 4, surgiu um outro que Daniel, no verso 9, chama de chifre pequeno. Olha ele aqui outra vez. Nós já vimos esse chifre em Daniel 7:8, como você pode ver aqui no nosso slide, e você pode recorrer à sua Bíblia e conferir aquilo que a gente está falando. Esse chifre pequeno já foi mencionado no capítulo anterior, no verso 8. Agora, em Daniel, capítulo 8, verso 9, Deus fala dele outra vez. Tudo que nós vimos até agora se refere a impérios políticos, a impérios geograficamente estabelecidos, conquistados, né? Mas a parte política, a história política da humanidade. Agora Deus vai acrescentar informação. Até aqui não era novidade para nós. Nós já tínhamos visto isso no capítulo 7 e um pouco menos no capítulo 2. Agora Deus vai começar a acrescentar. E vamos relembrando a estátua de Daniel 2, dos 4 metais, nós vemos que das pernas de ferro, que representavam o Império Romano, vieram os pés de barro e de ferro, como nós temos aqui na tela. Do animal terrível e espantoso de Daniel 7, que representava o Império Romano, Roma pagã, esse animal tinha 10 chifres. E desses 10 chifres surgiu um outro pequeno. É o que a gente vai ver na próxima tela também. Recapitulando, porque a gente procura usar a mesma metodologia dentro da nossa humanidade limitada que Deus usa conosco também. Deus repete e amplia, repete e amplia. Por isso que a gente estuda um pouquinho e resume, recapitula e vai repetindo para a gente poder entender, porque essa mensagem nos veio de um Deus cuja sabedoria é infinita e a nossa mente é muito limitada. Por isso a gente procura, por mais que seja repetitivo, a gente procura deixar o estudo bastante claro, bastante lógico. Tá? Então, voltando aqui na nossa tela, Daniel 2 tinha pernas de ferro e pés de barro e de ferro. Daniel 7, 10 chifres, desses 10 chifres, um chifre pequeno. Resumindo, tanto Daniel 2 quanto Daniel 7 se referem nessa simbologia a Roma imperial e Roma papal. Vem a sequência dos impérios mundiais e desses impérios mundiais surge um poder eclesiástico, o poder papal. Roma imperial, Deus nos diz, no versículo que acabamos de ler, Deus nos diz que Roma imperial cresceu muito. Roma imperial surgiu como república, como uma pequena república em 753 a.C. Em 334 a.C., ela começa a se expandir, a crescer politicamente e territorialmente. Ela cresce para o sul, conquistando a Península Itálica, as ilhas do Mar Mediterrâneo e Cartago na África, lá no extremo sul. Ela cresce para o Oriente, isso em 168, e a partir daqui ela passa a ser considerado Império Romano, quando conquista
a Macedônia, na Grécia, a Ásia Menor e a Síria. E, finalmente, ela cresce também para a Terra Gloriosa, ou para o norte, quando ela conquista a Gália e a Britânia, e aí ela expande o seu território por todo o continente europeu. De quem nós estamos falando? Daquele bode peludo que dava amarradas para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa, né? Lá do Império Grego surge o Império Romano. Do Império Romano, que cresceu para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa, surge quem? O famoso chifre pequeno, que nós vamos analisar agora com mais detalhes, porque Deus nos dá mais informações sobre ele. Olhando aqui na tela, Deus diz o seguinte, e isso não é brincadeira. Se você estivesse aqui perto de mim, você ia ver que realmente eu estou arrepiada. Porque isso é de arrepiar, os detalhes, a precisão de Deus. Olha só, Daniel 8:10, olha o que Deus diz sobre o chifre pequeno, que surgiu no Império Romano, surgiu de Roma imperial, Roma pagã. Deus escreve que ele cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Veja só, o que Deus está nos dizendo aqui. Do Império Romano surgiu, Deus fala mais uma vez agora, de um chifre pequeno. O Império Romano, enquanto poder político, cresceu para os lados, cresceu para o sul, cresceu para o oriente e cresceu para a Terra Gloriosa, ou seja, para o norte. Expandiu territórios a ponto de dominar todo o mundo conhecido de então. Só que esse chifre pequeno, aquele chifre pequeno, que lá em Daniel 7, Deus disse que ele era diferente de todos os outros, ele não cresceu para os lados. O crescimento desse chifre, ele cresceu muito, mas não foi horizontalmente. O crescimento dele foi vertical, foi para o alto. Ele cresceu até atingir o exército dos céus. Ele cresceu para o céu. Ele cresceu até os céus. O objetivo dele não é território. O objetivo dele é comando, é adoração, é obediência. Os planos dele são muito mais elevados. Então veja só, o texto bíblico nos diz que ele cresceu para o alto e ele cresceu atingindo o exército dos céus e lançou algumas estrelas por terra. Nós precisamos entender isso. Por isso que o estudo de profecia, ele é um pouquinho mais, ele exige um pouquinho mais de atenção. Ele exige que você se dedique um pouco mais. Ele, às vezes, ele se torna um pouquinho mais pesado exatamente por isso, para que a gente possa ir fundo e entender. Porque se Deus escreveu para nós, ele espera que a gente entenda. E que ao entendermos, esse entendimento tem algum efeito sobre a nossa vida. Então vamos esmiuçar mais um pouquinho o que Deus está querendo nos ensinar. Voltando aqui para a nossa tela. Ele cresceu e atingiu o exército dos céus e lançou algumas estrelas por terra. Apocalipse 1:20 me diz que estrelas são anjos celestes, são anjos do céu. Apocalipse 12:3-4 me diz que o dragão, Satanás, dragão é Satanás, isso está lá no verso 9 do capítulo 12 do Apocalipse,
enganou e lançou para a terra 1/3 dos anjos do céu. Então, resumindo aqui, veja, esse chifre cresceu para o céu e atingiu as estrelas do céu. Por quê? Satanás se rebelou contra Deus lá no céu e conseguiu enganar, conseguiu arrebanhar 1/3 dos anjos do céu. Esse 1/3 dos anjos do céu, depois de Deus insistentemente tentar com que eles voltassem atrás, tentar fazer com que eles se arrependessem, eles não quiseram permanecer no céu. Então, vieram com Satanás aqui para a terra e a terra passa a ser atingida por esse conflito cósmico que começou lá no céu. Quando Satanás vem para a terra, aquilo que ele não conseguiu fazer no céu, nós já vimos isso, se você assistiu ao Ligados na Palavra na primeira temporada, quando nós estudamos sobre a origem do mal, nós vimos que o interesse de Satanás lá no céu era destronar a Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Ele queria ser como Deus. Então, não deu certo. Ele foi mandado para fora do céu. E ele vem para a terra com 1/3 dos anjos com ele, que são os demônios dele. E aqui na terra, ele tenta a mesmíssima coisa. O que ele não conseguiu no céu, ele tenta fazer na terra. Só que, para isso, ele não poderia agir como sendo ele mesmo. Ele precisava de um representante dele. E aí, quem é esse representante? O chifre pequeno. No Apocalipse 12, 3-4, você encontra essa citação. Você vê também, lá no capítulo 13, verso 2 do Apocalipse, olhando aqui no nosso slide, que o dragão, que é Satanás, isso está no verso 9 do capítulo 12 do Apocalipse, deu para o chifre pequeno o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É uma pena que a gente tem um período de tempo, né? A gente não pode se estender demais, porque senão o estudo perde o objetivo. Mas lá, quando nós estudarmos, quando nós chegarmos no Apocalipse, no capítulo 13, nós vamos ver o seguinte. Falando especificamente do Império Romano, Roma Ocidental e Roma Oriental, nós vamos ver que lá por volta do ano 330 depois de Cristo, o imperador Constantino, com medo das invasões das tribos bárbaras, lembra das tribos bárbaras? Aqueles 10 chifres na cabeça do animal terrível e espantoso que acabaram dando origem aos países que nós conhecemos da Europa Ocidental hoje? Então, o imperador Constantino, com medo dessas invasões, o que é que ele faz? Ele sai de Roma Ocidental, ele viaja quase 2 meses e vai para o Oriente. E lá ele funda a cidade de Constantinopla. Com isso, ele deixou vago o trono no Império Romano Ocidental. E nessa mesma época, estava surgindo a figura de um chefe humano para a Igreja de Deus. Estava surgindo a figura do bispo de Roma. E nesse período, no 4º século,
a igreja se une ao Estado. De que forma isso acontece? O trono de Roma ocidental estava vago, porque Constantino tinha fugido, foi para o Oriente. Esse mesmo Constantino, que em 313 assinou um decreto proibindo a matança de cristãos, mas em 321 ele assina o primeiro decreto dominical. Ao deixar vago o trono, lá na parte ocidental, a figura que estava surgindo como chefe eclesiástico, ele senta no trono. Então, é isso, voltando aqui para a nossa tela, é isso que o capítulo 13, verso 2 do Apocalipse está nos dizendo, que o dragão deu o poder, o trono e grande autoridade para quem? Para o chifre pequeno, que nada mais é do que o representante de Satanás, do dragão, aqui nesse mundo. O interesse de todos os grandes imperadores que nós estudamos até agora, de Nabucodonosor, de Dario, da Média, de Ciro, da Pérsia, de Alexandre, da Grécia, era conquistar terras, dinheiro, povos, nações, era expandir território e o seu poderio econômico, financeiro, militar, bélico. Agora, o interesse, o objetivo absoluto do chifre pequeno que surgiu do Império Romano, de Roma imperial, é um só. É ser como Deus. É se assentar no trono de Deus. É receber a adoração que é devida a Deus. A adoração e obediência que nós, como suas criaturas, como seus filhos, devemos a Deus. E ele, então, por não poder fazer isso pessoalmente, ele usa esse poder e, através dele, ele tenta alcançar seus objetivos, que é o quê? No começo, era ter um lugar para estabelecer o seu trono. Ele tentou estabelecer o trono dele lá no céu. Quando ele veio para a terra, a coisa ficou muito pior. Porque você sabe agora aonde ele quer estabelecer o seu trono, o chifre pequeno, representante de Satanás aqui nessa terra? Ele quer estabelecer o seu trono na sua mente e na minha mente, para que nós o obedeçamos e o adoramos. Como que ele faz isso? Como que ele intenciona fazer isso? É a sequência do nosso estudo. Voltando aqui para o nosso slide, nós vemos no verso 11 que o chifre pequeno, ele se engrandeceu tanto que ele foi até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Veja, quem é o príncipe do exército? Em várias passagens da Bíblia, você encontra essa expressão, príncipe do exército, ou príncipe dos príncipes, o ungido, o príncipe, se referindo a Jesus Cristo. Mas nós escolhemos 3 passagens do próprio livro de Daniel. Daniel 8, 25, Daniel 9, 25 e Daniel 11, 22. Mas se nós fôssemos fazer um estudo sobre o príncipe do exército, nós abriríamos a Bíblia e teríamos dezenas de passagens se referindo a Jesus Cristo. Então, o objetivo do chifre pequeno é destronar a Cristo. O objetivo do chifre pequeno, e isso me dá uma tristeza muito grande, porque milhões e milhões são enganados por ele, de servos fiéis de Deus, dentro da sua
dentro daquilo que conhecem, de pessoas zelosas, amorosas a Deus, o objetivo dele é cegar, desviar o teu foco de Jesus. Aí, no lugar de Cristo, ele criou ele tentou substituir o sacrifício de Jesus de várias maneiras, melhor dizendo. Porque a questão pessoal de Satanás é contra Jesus. Ele queria para ele tudo que Jesus tem direito por ser o Deus criador e mantenedor e salvador que é. Né? Então, o objetivo dele, desde o início, era destronar a Cristo. E hoje ele tenta isso na sua mente e na minha mente. Como que ele faz isso? Desviando o foco da cruz do Calvário. Ele não quer que você olhe para a cruz. Ele não quer que você olhe para Cristo, porque ele sabe que só em Jesus existe salvação. Porque ele sabe que só Jesus pode dar sentido e jeito na sua vida e na minha vida. Voltando aqui na nossa tela, o texto nos diz que ele cresceu até ao príncipe do exército e ele tirou o sacrifício diário. O que é o sacrifício diário? Ou melhor dizendo, o sacrifício contínuo, porque é um sacrifício que não para, né? E que é muito bem definido no hebraico por tamid. Tamid, essa palavra tamid, ela se refere a tudo aquilo que implica no plano da salvação e que era representado no santuário terrestre. Resumindo, o tamid representa o sacrifício e a intercessão contínua de Jesus por nós, por você e por mim, lá desde antes da fundação do mundo. Então, o que é que Satanás quer? Desviar os teus olhos da cruz do Calvário, desviar os teus olhos da cruz de Cristo. E aí, com esse objetivo, ele substituiu, olha aqui na tela, por favor, ele substituiu o divino pelo humano. Como? Satanás, através do seu representante terrestre, o chifre pequeno, que se originou de Roma imperial, o chifre pequeno, esse poder eclesiástico, esse poder religioso, ele criou um sistema espúrio de salvação. Ele criou um sistema paralelo de salvação. Nós só estaremos no céu pelo poder e pelo amor de Deus. A salvação é um processo divino, não é humano. E Satanás tentou e tem conseguido êxito na mente de muitos, desviar da cruz do Calvário, substituindo o sacrifício de Cristo pelo sacrifício da missa, por exemplo. Veja, o objetivo do nosso estudo não é afrontar, não é ferir a fé e a crença de ninguém. Se você lembra, se você está acompanhando desde o início, nós oramos e nós pedimos a presença do Espírito Santo aqui. Então, na presença do Espírito Santo, da Trindade Divina, com base na palavra de Deus, é que nós estamos expondo dessa forma o estudo que está no capítulo 8 de Daniel.
Por isso que lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4, se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir e ler ou pode anotar para ler depois, quando Paulo fala do chifre pequeno, que é o representante de Satanás aqui na terra, Paulo diz que esse chifre, ele se opõe a tudo que vem de Deus. Ele é anti-Deus, ele é anticristo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Ele tem um trono, ele está sentado no trono. Agora, o objetivo maior, você sabe, é atingir o trono do céu, para aí influenciar, para aí cegar os olhos, os seus olhos e os meus olhos, cegar a sua mente e a minha mente, para que nós não enxerguemos, para que nós rejeitemos o que está escrito aqui. E acreditando naquilo que o chifre pequeno diz, que a tradição da igreja é igual ou superior à Bíblia. Que a Bíblia, inclusive, o chifre pequeno já veio a público dizendo que o livro de Gênesis, o primeiro livro, Gênesis, a nossa origem, o chifre pequeno diz que é uma alegoria. Quer dizer, se ele prega isso, o que vai ser de você? O que vai ser de mim? De onde nós viemos então? O livro de Gênesis nos diz que você, a sua origem é nobre, a sua origem é divina. Foi Deus que te formou. E o chifre pequeno diz que não. Porque o que está escrito lá você não deve levar em consideração. O chifre pequeno chega ao cúmulo de dizer que nós viemos do macaco. Ele corta o cordão umbilical entre o Criador e a criatura. E a hora que ele consegue, no momento em que ele conseguir separar a criatura do Criador, você fica completamente à mercê de Satanás. Você fica completamente à mercê dos ensinamentos do chifre pequeno. E tem mais. Em Daniel 7, nós lemos lá no verso 25, que o chifre pequeno, ele perseguiria o povo de Deus, ele mudaria os tempos e a lei de Deus. Agora, no capítulo 8, Deus diz para nós, lá no verso 12, que ele iria além. Ele não ia se conter só em mudar a lei de Deus, em matar o povo de Deus, como fez na Idade Média, durante a Inquisição. Veja o que diz o verso 12. Deus diz que o chifre pequeno deitou por terra a verdade e o que fez? Prosperou. Por que prosperou? Tirou a Bíblia da mão do povo, inclusive veio a público através de um concílio, estabeleceu como dogma a proibição da leitura da Bíblia pelos leigos. Tirou a Bíblia da mão do povo, matou aqueles que conheciam e viviam de acordo com os ensinamentos de Deus, como bruxos, como hereges. E o que é que fez com a Bíblia? Queimou em praça pública e acorrentou nas bibliotecas dos conventos. Vamos à Bíblia ver o que é a verdade. Deus nos diz que o chifre pequeno deitou por terra a verdade e fez isso e prosperou, se deu bem. Na Bíblia, a verdade é Deus Pai. Aqui
acompanhe aqui na tela. A verdade é Deus Pai, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, a própria Bíblia. Deus nos diz em João 17:17, Jesus, quando orou por nós, ele pede para Deus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e a verdade também é os 10 mandamentos, a lei de Deus, conforme nós já estudamos aqui. Êxodo 20, não aquela que está no Catecismo Romano, aquela lei do Catecismo Romano, aquela foi adulterada pelo chifre pequeno, lembram? Ele tirou o 2º mandamento, ele dividiu o 10º mandamento em 2 para poder dar os 10, totalizar os 10, e ele mudou o tempo da lei, mudou o sábado para o domingo. Voltando à Bíblia, nós vamos entender um pouquinho melhor como é que o chifre pequeno lançou a verdade por terra. A Bíblia me diz em Atos 8, vamos acompanhando aqui na tela, em Atos 8, versos 20 a 23, que só Deus pode perdoar pecados. Os seus pecados você confessa somente a Deus. E, obviamente, se você ofendeu alguém, você vai pedir perdão para esse alguém a quem você ofendeu. Mateus 23:9, voltando na tela, diz que só Deus é nosso Pai. Só Deus é nosso Pai. Pai, em italiano, é padre. Voltando no nosso slide, Efésios 5:23, nos diz textualmente que só Jesus é o cabeça do corpo da igreja. O cabeça do corpo da igreja é Cristo Jesus. E ele não passou nenhuma procuração, ele não outorgou poder para nenhum ser humano ser considerado como tal. O pontífice máximo, o nosso sumo sacerdote, é Jesus Cristo, que morreu por você e por mim. A Bíblia me diz, em Apocalipse 19:10, que só Deus merece ser adorado. Veja só que situação. Esse mesmo anjo Gabriel, que deu as visões para Daniel, 600 anos depois, ele vai lá na ilha de Pátimos, dá visões também para o apóstolo João, que estava prisioneiro lá. E quando o apóstolo João se deparou com a majestade, com a beleza, com a santidade celestial do anjo Gabriel, ele cai de joelhos diante do anjo. Sabe o que o anjo faz? Toma João pela mão e diz assim: não faça isso. Se ajoelhe somente de Deus, diante de Deus. Eu sou uma criatura como você. Deus não quer que você se prostre e de joelhos, ou que beije a mão ou o anel de nenhum ser humano. Porque só Deus é o teu Criador. Só Deus é o teu mantenedor. Só Deus é o teu Redentor. Seguindo, nós vamos ver rapidamente de que forma, quantas formas mais o chifre pequeno usou para lançar a verdade por terra, para tirar o tamide de Cristo, para desviar os seus olhos da cruz do Calvário. Veja só. Lá no ano 300 foi instituído a oração pelos mortos. Em 321 foi assinado o primeiro decreto dominical. Em 364, o Concílio de Laodiceia oficializou essa mudança, a mudança do sábado para o domingo. Em 786, foi introduzido o culto à cruz, a imagens e relíquias. Em 995, foi
estabelecido a canonização dos santos mortos. Em 1184, o Concílio de Verona estabelece a Inquisição, que ceifou a vida de milhões de cristãos, fiéis e sinceros a Deus. Em 1190, venda de indulgências. Venda de indulgências para substituir a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. Em 1215, a doutrina, entre aspas, da transubstanciação, a crença de que o corpo de Cristo está na hóstia. Quando Jesus nos diz que aquilo é um emblema, é apenas uma memória daquilo que ele fez por nós. Em 1545, a tradição é declarada igual à Bíblia. Na sequência, é declarada a infalibilidade papal e vai por aí afora. Tem muito mais coisas, mas a gente tem um tempo, a gente tem um horário que a gente não pode extrapolar demais, né? Seguindo aqui, Daniel fica estarrecido com tudo que está vendo, e lá nos versos 11 e 12, ele pergunta assim para o anjo Gabriel: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? E o anjo Gabriel responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então veja só, Daniel pergunta para o anjo até quando a visão do sacrifício diário, dessas investidas do chifre pequeno contra as coisas do reino de Deus, que ele classifica como uma transgressão assoladora, e o anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Deus não iria permitir a injustiça do seu povo ser perseguido e morto, da sua verdade ser lançada por terra, da trindade de Deus ser vilipendiada como foi, dos ensinamentos de Deus serem adulterados como foram, sem se posicionar. É óbvio, é lógico que Deus vai reagir, que Deus já tem tudo preparado. No tempo certo, Deus vai interferir na história da Terra. E isso nós vimos no capítulo 2 e nós vimos no capítulo 7. E a mesma coisa nós vamos ver no capítulo 8. Aqui, olhando para a tela outra vez, Deus estabeleceu um tempo para o chifre pequeno, para o poder do chifre pequeno. Deus deu limites. Deus disse que até 2.300 tardes e manhãs ele vai agir dessa maneira. Mas depois o santuário seria purificado. O santuário, aqui nós temos uma ilustração do santuário terrestre, da parte de dentro do santuário. Nós vimos há pouco, nós vimos ele por fora com o pátio. Agora nós temos aqui a parte maior, a parte da frente, o lugar santo, e a parte menor, separada por uma cortina, nós temos o lugar santíssimo, que é onde Jesus está hoje, né? Porque a Bíblia, o santuário por fora, mas a Bíblia nos diz que Jesus não entrou em santuários feitos por homens. Hebreus 2 e 3 diz assim, que Jesus se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, qual santuário seria purificado? Aquele onde Jesus está. Jesus está hoje exatamente nessa posição. Ele está no lugar santíssimo do santuário, diante da arca, diante do trono de Deus, intercedendo por nós.
a essa altura da nossa história, Jesus está atuando não só como nosso advogado, mas também como nosso juiz. E Daniel continua muito interessado nessa visão, nessa profecia. Ele quer entender o que tá acontecendo, ou o que iria acontecer. E o anjo Gabriel diz para ele no verso 19: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. O anjo Gabriel acalma Daniel. Ele diz: essa visão, Daniel, é para o tempo do fim, não é para agora, mas eu vou te fazer entender o que vai acontecer lá no tempo do fim. E no verso 25, ainda falando sobre o chifre pequeno, o anjo Gabriel dá mais informações. Ele diz que esse chifre, por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. Lembra que nós lemos que o chifre pequeno lançaria a verdade por terra, faria isso e prosperaria. Aqui nesse texto, Deus diz que ele faria prosperar o engano, que ele se engrandeceria, ele até acharia que é como Deus. E não se espante, porque existe uma literatura muito vasta, onde ele é declarado pela própria Igreja de Roma como se fosse Deus aqui na Terra. E Deus diz que, e isso é uma advertência para você e para mim, Deus disse que ele faria prosperar o engano na mente daqueles que vivem despreocupadamente, daqueles que vivem pelo que ouviram dizer, que vivem por aquilo que aprenderam, pela cultura religiosa que tem, mas que não usaram o tempo precioso de vida que Deus tem nos dado para se deter e examinar o plano da salvação, essa carta de amor. Eu enfatizo muito isso, porque isso aqui Deus coloca diante de você caminho de vida e caminho de morte, ou seja, Deus te mostra a verdade que vem dele, o objetivo dele, o sonho dele para a tua vida, mas ele te alerta também contra os enganos, contra a astúcia de Satanás e do seu representante terrestre, o chifre pequeno, para que você não caia na cilada. Por isso que a Bíblia diz, lá em João 8,32, um outro texto que você pode ler, que nós conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Do que a verdade vai nos libertar? Do engano, das mentiras do chifre pequeno. Né? E Deus já estabeleceu, Deus já determinou que ele não vai prosperar para sempre. Ele se levantou contra o príncipe dos príncipes, ele se opõe a Cristo, ele compete com Cristo, mas no devido tempo ele será quebrado sem o esforço de mãos humanas. De que forma? Olhe na tela, olhe que coisa linda. Jesus vai voltar. Lembra da pedra que vai bater nos pés da estátua? Pois é. Já ficou para trás o Império Babilônico, já ficou para trás o Império Medo-Persa, já ficou para trás o Império Grego, já é passado o Império Romano. O que nós temos hoje são as nações da Europa, os pés da estátua, os chifres na cabeça do animal terrível e espantoso, e aquele chifre pequeno
que surgiu lá, ainda está agindo, mas é por pouco tempo, porque logo, logo, aquele que há de vir, virá. Jesus está vindo aí para buscar você e a mim também, para nos levar para o seu reino eterno, para um reino onde a nossa felicidade vai ser constante e crescente, e onde o pecado vai ser como se nunca tivesse sido, como se nunca tivesse surgido, e você vai poder viver com Cristo pela eternidade sem fim, para que o sonho que Deus tem para a sua vida e para a minha, pelo poder dele, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para isso, porque o Espírito Santo está agindo na nossa vida para isso, para que o sonho de Deus possa ser alcançado. E uma das formas do Espírito Santo estar agindo na sua vida e na minha, com esse objetivo, é nos conceder o privilégio de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, sobre a sua verdade, sobre o plano da salvação. Ele está em nossas mãos. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos mova a ler, a entender, a aceitar e a viver. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, Deus de amor e de misericórdia, Pai Santo, queremos colocar diante do Teu trono de graça cada um desses Teus queridos, Pai, que acessar o Ligados na Palavra em Daniel capítulo 8. Pai Santo, Tu sabes do compromisso que temos contigo, Tu sabes da vontade que temos, Senhor, porque o Teu Santo Espírito coloca isso na nossa mente e no nosso coração, de compartilharmos com o maior número de pessoas possíveis as maravilhas do Teu amor, da Tua palavra e da Tua salvação. Pai querido, a semente está sendo lançada, Senhor, que o Teu Santo Espírito dê o crescimento. Abre os olhos daqueles que são Teus, para que Te reverenciem como Seu único Senhor, como Seu único Salvador. Tu és o nosso Pai, o nosso sumo sacerdote, o nosso sumo pontífice. Nos toma pela Tua mão direita e nos guia, Senhor. Nos ajuda a fazermos o caminho de volta para Ti. Nos ajuda a fazermos o caminho de volta para casa. Volta logo, Senhor. Nós temos saudades de Ti. Abençoa esse que nos assiste através da internet. Trabalha poderosamente na sua mente e no seu coração, para que possa crescer em graça, sabedoria e santidade diante de Ti. Tudo isso, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo e doce do nosso único intercessor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aguardamos você na próxima semana. Até lá. Fique com Deus. Ligados na Palavra Profecias.